janela de tolerância, que é quando a gente se sente que pode lidar com aquilo que esteja acontecendo na nossa vida. Então, eu entendo, né, que eu tenho um pouco de pressão, de estresse, mas eu consigo lidar com aquela situação. Algumas pessoas têm uma janela de tolerância mais reduzida, né? Então, por exemplo, algumas dessas pessoas que estão vivendo essa situação traumática, elas podem estar aqui, né? Elas não conseguem pensar muito fora, né? Elas não conseguem pensar, ficar muito dentro da janela de tolerância. Elas acabam perdendo o equilíbrio, né? Então, às vezes, elas vão virar vulcão, elas vão ficar hiperexcitadas, hiperalteradas, hiperativadas, ansiosas, zangadas, fora do controle, sobrecarregadas, mais irritadas, né? O corpo vai querendo lutar e fugir, e aí não é algo que a gente escolhe, né, gente? As reações, elas vão assumindo o controle da nossa vida, então não é uma coisa assim, agora eu vou gritar para todo mundo ouvir. Se eu tô pensando de forma consciente, se eu tô tomando essa decisão de gritar, de botar para fora, eu tô consciente disso, então eu não tô tão ativado, mas é aquela pessoa que chora desesperadamente, que ela não consegue se organizar, que ela fica em processo de negação, tá? São as pessoas que ficam fora da janela de tolerância. Mesmo a gente tem o vulcão aqui em cima, mas a gente também tem esse processo do desligar-se, do congelamento, a hipoexcitação, a hipoativação. Então, aquelas pessoas que estão aéreas, alheias, se sentem entorpecidas, congeladas, é o corpo se desligando. É aquelas pessoas que acham assim, não, eu não vou dar conta, nem adianta eu fazer nada, não adianta eu fazer nada, eu perdi minha casa, eu vou ficar aqui nesse abrigo, vou esperar as coisas acontecerem, eu vou esperar tudo passar, né? Eu vou ficar olhando, eu vou ficar observando, eu vou, né? Não sei o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora. O que acontece? Quando a gente tem um profissional, a gente consegue ajudar a expandir a janela de tolerância. As pessoas, elas conseguem sair da hiperexcitação, ou elas conseguem sair da hipoativação. Então, elas saem do estado de congelamento, elas saem do estado de lutar ou fugir, e elas conseguem voltar para cá, voltar para esse espaço de o que eu faço agora? De pensar, né, de se conectar. E a gente tem um outro conceito, que é um conceito da teoria polivagal, do Stephen Porges, que é uma teoria que vem sendo muito estudada, uma teoria assim, que vem sendo muito validada pela ciência, né? E que a gente vai entender que vai ter a ver com o nosso nervo vago. É o maior nervo que tem do nosso corpo, que ele vem do 10º par craniano até o intestino. E esse nervo vago, ele tem 3 estágios que a gente observa. Então, a pessoa está agindo lá no vagal ventral, que ela está conectada, engajada, é uma pessoa que está mais organizada, que ela consegue fazer planos, ela consegue se cuidar, ela consegue cuidar dos outros, ela consegue brincar, faz programações com os outros, então ela está no nível de gerenciamento bom, né? Ela consegue lidar ali com as suas... Às vezes ela fica um pouco triste, chora, mas daqui a pouco ela pega, já vai ajudar, vai fazer alguma coisa para ser útil. Então, ela consegue ali estar administrando, mesmo que minimamente, as suas emoções. O estado simpático é o mesmo estado lá da hiperativação, que é o estado de lutar e fugir, que a pessoa está em perigo. Então, as pessoas estão com um batimento cardíaco mais acelerado, respiração curta, superficial, está hiperalerta, né? A pessoa está lá com as orelhas em pé o tempo todo, está sempre em busca de perigo, ela fica em movimento. Talvez é aquela pessoa que perdeu tudo e não, eu vou ser voluntário, eu vou lá, vou fazer para os outros. Depois eu penso em mim. Também não é tão saudável, né? Então, são pessoas que estão mais ansiosas, mais zangadas, tem uma onda de adrenalina que fica difícil ficar quieto, eu não consigo ficar quieto. Então, é aquela pessoa que está sempre em movimento, né? Também tem esse olhar do mundo perigoso, do mundo caótico, do mundo hostil, e não consegue, tem uma dificuldade de ouvir as vozes amigas, tem uma dificuldade de se conectar com o outro, tem uma dificuldade em entender que o outro pode ajudar. E por último, a gente tem aí o vagal dorsal, que é uma sensação lá da hipoativação, da pessoa mais paralisada, mais desligada, mais desconectada. A pessoa se sente mais sem esperança, abandonada, uma sensação de nebulosidade, assim, né, de uma confusão mental, cansado demais para pensar ou agir, se sente, né, o mundo vazio, morto, escuro,
Pode também acontecer dissociação, que é um conceito importante, né, que quem não conhece, eu acho importante vocês procurarem um pouco sobre, né, a dissociação é quando a gente tá meio perdido, a gente não sente muito o corpo, a gente parece que tá vivendo num filme, sabe, parece que eu não tô ali, parece que a minha voz tá vindo do fundo da minha cabeça, né, pode acontecer também problemas de memória, porque daí eu acabo, às vezes, entrando numa memória evitativa, numa amnésia, né, evitativa, numa depressão, isolamento, falta de energia para realizar as tarefas diárias. Então, a gente vai observando essa falta de energia, né, dessa pessoa ficar mais para dentro de si mesmo. Então, são questões aí que a gente precisa também dar conta.